Wittgenstein, que é professor na Universidade Federal de Pelotas. Ele é um antigo colaborador nosso também. Ele temos trabalhado na direção do naturalismo. Ele fez um doutorado aqui na Pontifícia Universidade Católica em Wittgenstein. Vai nos tratar sobre o tema treinamento ostensivo e práticas sociais. Wittgenstein é deputado. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. E é contigo. Ok. Bem, eu gostaria de agradecer inicialmente ao convite da Sofia e do Adriano, dizer que é um prazer para mim estar aqui, assim como é um prazer recebê-los sempre na Universidade Federal de Pelotas, né? É a primeira vez que eu venho para participar deste grupo, né? A minha contribuição hoje, ela de certo modo, eu distou um pouco das abordagens que foram apresentadas até o momento. Né? Mas, no fundo, eu tenho uma pretensão de flertar com alguns aspectos da neurociência. Né? Então, o tema treinamentos ostensivos e práticas sociais, ele também está vinculado a uma leitura das investigações filosóficas de Wittgenstein, que não é a leitura padrão. Né? Então, eu vou fazer uma justificativa inicial, porque talvez o leitor iniciado nas investigações não reconheça o que eu vou apresentar aqui como parte das investigações. Bem, então, existe uma grande controvérsia no cenário atual a respeito do modo como se deve entender, né, os escritos tardios de Wittgenstein. Né? A questão mais propriamente consiste em decidir se Wittgenstein estava ou não oferecendo teorias alternativas, né, às concepções cartesianas e representacionalistas, né, de mente e linguagem. Se nós levarmos a sério as observações metafilosóficas expostas nas investigações filosóficas, nós deveríamos oferecer uma resposta negativa a essa questão. Né? Wittgenstein não estaria oferecendo nenhuma teoria positiva. Então, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, dada essa controvérsia, existem pelo menos duas maneiras de ler os escritos tardios de Wittgenstein. Tá? Uma baseada resoluta ou terapêutica das investigações, né? Também conhecida como a visão standard, e outra também é conhecida como a visão construtiva ou positiva, né, dos escritos tardios. A perspectiva resoluta dos escritos tardios, em especial nas investigações filosóficas, assume que a filosofia é uma atividade e não um conjunto de teses, doutrinas, né, ou teorias. Tal atividade tem o objetivo de mostrar que as construções teóricas da filosofia não passam de castelos de cartas, construídos com materiais ilusórios, e que perseguem fins que são eles mesmos o resultado de confusões, né, ou de uma má compreensão da gramática da linguagem. Ao levar em consideração a estrutura do texto e principalmente as observações metafilosóficas, os resolutos assumem que não existe realmente qualquer tarefa positiva reservada à filosofia. Senão o esclarecimento, senão a perspectiva terapêutica, né? Assim como uma neurose, né? ela precisa ser tratada, né? É preciso mostrar que o problema, que parecia um problema, né? É um problema ilusório. Né? Então, a perspectiva não resoluta, por outro lado, assume que é realmente possível tomar os escritos tardios de Wittgenstein como uma teoria, como uma tentativa de oferecer uma concepção alternativa de linguagem e mente. Basicamente, os leitores não resolutos, eles costumam considerar a filosofia de Wittgenstein como contínua à tradição filosófica, ainda que Wittgenstein estivesse oferecendo teorias radicalmente novas. Né? Diferentemente dos leitores resolutos, os não resolutos tendem a ignorar a estrutura das investigações filosóficas, em favor das passagens
que sustentam a teoria da linguagem e da mente que eles encontram no texto. Então, na medida em que os resolutos consideram fundamental a ordem e a importância de acomodá-las como passos para a dissolução das perplexidades filosóficas, eles acabam por ignorar o conteúdo do pensamento tardio de Wittgenstein. E assim, ou bem nós temos uma sequência cuidadosamente articulada de passagens que mostram, para usar o termo wittgensteiniano, né, a mosca à saída do vidro, ou bem nós temos uma teoria alternativa, repleta de conteúdo, que toma a estrutura do livro como tendo um papel indiscutivelmente secundário. Nenhuma das perspectivas, resoluta puramente ou não resoluta puramente, parece suficientemente capaz de dar conta da conjunção entre conteúdo e forma nas investigações filosóficas. Uma alternativa, portanto, seria conceber as investigações filosóficas como um trabalho diagnóstico cuidadosamente articulado que defende, como parte do próprio diagnóstico, uma imagem positiva, alternativa sobre a nossa situação no mundo. Então, nesse sentido, o leitor resoluto estaria equivocado ao tomar as investigações como um trabalho exclusivamente terapêutico, né? Enquanto o leitor não resoluto estaria correto ao procurar visões positivas que seriam insinuadas nos diagnósticos críticos fornecidos por Wittgenstein. É nesse sentido que se torna possível encontrar uma imagem positiva nas investigações filosóficas, especialmente quando percebemos que os argumentos contra as teorias representacionais da linguagem e a teoria cartesiana da mente não são meramente terapêuticos, mas são fundamentalmente argumentos diagnósticos. Eles visam mostrar como os filósofos estão envolvidos em certas imagens da linguagem e da mente e quais são as consequências que essas imagens acarretam nas suas teorias. O presente trabalho, portanto, né, tem por base uma leitura não resoluta de Wittgenstein, que leva em consideração alguns aspectos estruturais centrais do texto, como a metodologia empregada, e também o conteúdo extraído do diagnóstico contra as teorias representacionais e intelectualistas do processo de aquisição de linguagem natural. Então, eu vou procurar explorar, no que se segue, a noção de treinamento ostensivo e o papel das práticas sociais nas investigações filosóficas. Então, a noção de treinamento ostensivo, ela aparece já nos primeiros parágrafos das investigações, onde Wittgenstein está atacando um dos pressupostos fundamentais da teoria denotacional do significado, a saber, a ideia de que o objeto denotado por uma expressão fixa o significado dessa expressão ao fornecer o padrão para a aplicação correta do termo a outros objetos da mesma classe e em outros contextos. A teoria denotacional ela está associada a uma imagem muito peculiar da situação de aquisição da primeira linguagem natural. Em linhas gerais, pode-se dizer que nesta concepção, né, como é apontado já na visão agostiniana da linguagem, os adultos apontam para os objetos individuais no ambiente imediato do aprendiz e os nomeiam, né? O aprendiz, como um resultado da demonstração, associa o nome com o objeto denotado e, após realizar a associação, ele usa o mesmo nome para aquele objeto que pertence à mesma classe, né, a respeito do qual o objeto original pertencia. Embora o aprendiz esteja em um contexto cognitivo extremamente empobrecido, a compreensão que ele tem das palavras que aprendeu é essencialmente a mesma do usuário competente da linguagem. Então, surgem daí diversas questões que levarão Wittgenstein a recusar completamente as teorias intelectualistas no que diz respeito à aquisição de uma primeira linguagem natural. Afinal, como é possível que o mero ato de denotar seja suficientemente capaz de causar a associação desejada na mente do aprendiz e que ele possa, subsequentemente, realizar as generalizações para os mesmos objetos, como o faz o usuário competente da linguagem? Então, a resposta intelectualista
é a de que a relação estabelecida entre a palavra e o objeto não é uma relação, não é uma simples associação, né? Mas sim é uma relação de uma definição ostensiva, a qual teria o papel de fazer com que o novato tome o objeto nomeado ou batizado como que guiará os seus usos subsequentes, né, da palavra. A própria efetividade da definição ostensiva depende da capacidade cognitiva do aprendiz em compreender que o objeto batizado, né, pelo usuário competente da linguagem, é o exemplar que funciona como padrão para a aplicação correta do termo, né, proferido. A maior parte das posições intelectualistas, pelo menos as mais famosas, aparentemente não consegue explicar o processo de aquisição de uma primeira linguagem natural sem apelar para o inatismo ou para uma espécie de linguagem do pensamento. A psicossemântica de Jerry Fodor, exposta em The Language of Thought, de 1975, é um exemplo importante de semântica naturalizada, em que o processo de aquisição primitiva de linguagem é explicado através da suposição de um tipo de linguagem do pensamento. Isso é um tipo de linguagem privada. Tá? Então, em linhas gerais, dá para se dizer que o argumento é basicamente este. Tá? Seres humanos estão aptos a aprender linguagens naturais. Para aprender uma linguagem natural, os seres humanos precisam ter acesso a representações de certas proposições conceituais, isto é, eles precisam estar aptos a manipular certos conceitos. Né? Linguagens naturais são públicas e controladas por critérios públicos. Né? No momento da aquisição de uma linguagem natural, não temos acesso a uma linguagem natural. Portanto, os conceitos necessários para a aprendizagem ocorrer não podem ser controlados por critérios públicos, né? Mas, mesmo no caso da linguagem, da primeira linguagem, tais manipulações conceituais devem ser regulares. De outro modo, nenhuma aprendizagem, né, da linguagem seria possível. Né? E então, portanto, os conceitos, né, em dois devem ser controlados por certas regularidades que não são públicas. Então, aí tem a brecha, então, para a posição, né, que Fodor irá defender a respeito, né, da necessidade, de um ponto de vista explicativo, da suposição de uma linguagem de pensamento. A posição de Fodor, né, parece endossar explicitamente a tese intelectualista, né, de que certos comportamentos inteligentes ou racionais, como falar uma língua, por exemplo, devem ser explicados em termos de operações teóricas prévias. Né? Lembrando, então, o que o Ryle já defendia, né, em The Concept of Mind. E lá, né, nesse texto, o Ryle já defendia a ideia de que esse tipo, né, de estratégia, né, levaria inevitavelmente a um regresso vicioso, né, já que certos comportamentos não podem ser explicados como frutos de operações teóricas prévias, uma vez que tais operações podem ter sido inteligentes ou não inteligentes, menos ou mais estúpidas. Né? Além disso, o argumento em favor da suposta linguagem privada do pensamento somente parece funcionar na medida em que o modelo intelectualista da aquisição, né, de linguagem natural se mostrar verdadeiro ou obrigatório. Né? A minha estratégia, neste momento, será mostrar que o modelo intelectualista não é obrigatório. Então, a ideia é levar em consideração o argumento do regresso de Ryle e salientar os resultados do diagnóstico sobre teorias denotacionais, né, presentes nas investigações filosóficas, né, de Wittgenstein, e então tentar mostrar que a posição, né, do intelectualismo a respeito da aquisição de linguagem, ela não é obrigatória. Segundo Ryle, né, a suposição de que cada comportamento inteligente requer sempre operações teóricas anteriores leva a um regresso vicioso de operações teóricas. Além disso, se a ocorrência de qualquer operação inteligente envolve necessariamente a ocorrência de uma operação teórica anterior e que seja executada de forma inteligente, então haveria uma impossibilidade lógica para qualquer um que nunca entrou nesse círculo. Né?
e assim a aprendizagem de uma primeira linguagem natural seria impossível. Se utilizar uma linguagem natural é uma ação inteligente, então deve-se presumir que em algum momento a aquisição dessa linguagem não foi o resultado de uma operação teórica prévia. O objetivo de Ryle é mostrar que certas aplicações de regras, princípios ou normas não exigem necessariamente uma consulta prévia dessas regras, princípios, né, ou normas. A habilidade de aplicar critérios com o objetivo de garantir que o seu desempenho foi bem sucedido, dirá Ryle, é como o ato de mostrar o bilhete para garantir o seu direito de viajar em um trem. Seria um erro categorial, né, nas palavras de Ryle, imaginar que o próprio bilhete desempenha o papel importante na explicação da viagem do trem. No mesmo nível que explicam, né, os pistões, as alavancas e a ferrovia. Então seria um erro categorial imaginar que razões, por exemplo, seria um erro, né, também imaginar que razões, por exemplo, desempenham um papel na explicação da ação no mesmo nível que os processos internos explicam, em um sentido diferente, os movimentos do corpo, ou que os significados, né, desempenham um papel na explicação do uso da linguagem no mesmo nível que os processos internos explicam as vocalizações. Né? Então, os erros categoriais que são identificados por Ryle são cometidos por aqueles que interpretam os fenômenos mentais relevantes como eventos causais internos. Wittgenstein defende uma posição muito semelhante nas investigações filosóficas, sobretudo no que se refere à noção de compreensão enquanto uma habilidade e não enquanto um evento ou processo mental. Também há estreitas semelhanças no que diz respeito à ideia de que a aquisição primitiva de linguagem se dá de um modo completamente não intelectualizado. O que Ryle chamou de erro categorial, Wittgenstein chamará, segundo a interpretação de Meredith Williams, de falácia da conflação. Ou seja, a confusão, né, ou o erro de confundir o meio da representação com o objeto da representação. Então, a estratégia de Wittgenstein seria evidenciar que o intelectualismo confunde a determinação lógica com a determinação causal na situação de aquisição da primeira linguagem natural, o que já fica manifesto na visão agostiniana de linguagem, onde explicitamente se confunde a determinação causal do treinamento ostensivo com a determinação lógica da definição ostensiva. E o resultado dessa confusão nos levará ao paradoxo da interpretação, né, lá no parágrafo 201. Então, eu estou defendendo, entre outras palavras, uma estrutura das investigações filosóficas um pouco diferente da estrutura tradicional. Né? Eu estou seguindo aqui a estratégia de Meredith Williams em dizer que Wittgenstein tem dois tipos de argumentos de conflação e argumentos paradoxais. Né? E que a identificação de uma conflação ou de uma confusão, né, do meio da representação com o objeto da representação leva necessariamente a argumentos paradoxais. Né? Então, a visão agostiniana da linguagem exposta no primeiro parágrafo das investigações vai levar necessariamente ao parágrafo 201, né, o paradoxo da interpretação. Né? Então, e claro, há outras situações, outros argumentos de conflação que estão presentes no texto e que estão relacionados com outros argumentos paradoxais. Né? Então, é importante notar que o apelo recorrente à situação de aquisição de uma primeira linguagem natural não é um elemento meramente heurístico na posição de Wittgenstein, mas, pelo contrário, ela é tomada como um elemento metodológico e explicativo central nas investigações filosóficas. Observe-se o caso da elucidação de uma regra, né, onde ele diz, né, no parágrafo 86, um jogo de linguagem, como o jogo dos construtores, é jogado com o auxílio de uma tabela. Os sinais que A dá a B são sinais escritos. B tem uma tabela,
Na primeira coluna encontram-se sinais escritos que são usados no jogo. Na segunda, figuras das formas das pedras de construção. A mostra para B um desses sinais escritos. B procura-o na tabela. Olha a figura que está ao lado, etc. A tabela é uma regra segundo a qual ele se orienta para executar a ordem. Aprende-se a procurar uma figura na tabela por meio de um treinamento. E uma parte desse treinamento consiste que o aluno aprende a percorrer a tabela com o dedo horizontalmente. Da esquerda para a direita, aprende, pois, por assim dizer, a traçar uma série de traços horizontais. Então, essa passagem ela é particularmente importante porque ela potencialmente revela que os nossos mais sofisticados jogos de linguagem parecem estar fundamentados naquilo que nós poderíamos chamar de juízos de semelhança normativa, nos juízos do que é fazer o mesmo, que são aprendidos nessa situação aparentemente ou explicitamente não intelectualizada da aquisição primitiva da primeira linguagem natural. Então, o papel desses juízos em nossas práticas seria melhor observado na situação de aquisição de linguagem, da primeira linguagem natural, e é nessa situação supostamente não intelectualista que nós deveríamos também procurar acomodar a determinação causal com a determinação lógica ou normativa. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que as investigações filosóficas elas têm por finalidade responder a uma pergunta simples. Como podemos ser animais causalmente determinados e ainda assim seguirmos regras, normas ou padrões ou leis? Então há uma determinação causal e há uma determinação lógica que precisa ser harmonizada. E isso vai ficar bastante explícito nessa noção de aquisição de linguagem natural. Então, uma característica importante do tratamento que Wittgenstein oferece ao problema da normatividade é justamente o fato de que, ao invés de investigar o problema de uma forma epistêmica, procurando justificar o uso da palavra em um determinado jogo de linguagem, ou de uma forma psicológica, procurando evidenciar em que consistem os processos psicológicos ou mentais, Wittgenstein prefere abordar o problema através da ideia de juízos de semelhança normativa, isto é, juízos sobre o que é seguir de um mesmo modo ou sobre o que é fazer uma mesma coisa. Então, Wittgenstein, como eu disse anteriormente, toma a situação de aprendizagem de uma primeira linguagem natural como tendo uma importância metodológica e explicativa central. Cada grande problema ou linha de argumentação começa com a descrição de uma criança aprendendo, seja uma linguagem natural, seja uma progressão aritmética. A situação de aprendizagem oferece uma abertura para pensar a estrutura da normatividade, particularmente a normatividade de nossos juízos mais básicos sobre o mundo e a mente. Então, reconhecer isso, como veremos, implica em reconhecer o caráter social da linguagem e da mente. Além disso, a linguagem e a mente somente se tornariam visíveis contra um pano de fundo que não é representacional. Wittgenstein vai identificar 3 estágios deste pano de fundo que não é representacional. O estágio da configuração, que nós também poderíamos ler como o estágio da moldagem, ou da aprendizagem, ou da calibração. O estágio do domínio das técnicas ou práticas, e o estágio da certeza. Então, qualquer uso da linguagem exige o exercício de técnicas para seguir de um mesmo modo e um sentido compartilhado daquilo que é óbvio e daquilo que é certo. O anti-intelectualismo de Wittgenstein é ressaltado nas passagens imediatamente posteriores à conclusão da discussão sobre o paradoxo da interpretação. Wittgenstein diz ali: somos treinados a usar a linguagem. O comportamento comum da humanidade é o nosso sistema de referência. E ainda, a regularidade é essencial para a linguagem. Então, o usuário competente da linguagem é aquele que possui as habilidades semânticas e cognitivas necessárias para a manipulação de conceitos.
Quem não possui tais habilidades, diz Wittgenstein, deve ser ensinado através de exemplos e exercícios. Tá? Uma situação em que explicitamente não são necessárias operações teóricas prévias. Tem mais um exemplo aqui. Ele diz, então, eu lhe mostrarei nesta lição cores iguais, comprimentos iguais, figuras iguais, mandarei que as encontre, as construa, etc. Eu o instruirei para que, dada uma ordem, continue uniformemente faixas decorativas, e também para continuar progressões. Eu faço para ele e ele repete o que eu faço. Eu o influencio através de expressões de aprovação, reprovação, expectativa, encorajamento, né? Deixo-o fazer ou o corrijo, ou o impeço. Desculpe. Então, o ensinamento através da exemplificação e da repetição por meio de exercícios, a influência através de expressões de aprovação e reprovação, através de expressões de expectativa e de encorajamento, o deixar continuar ou o impedir, são traços característicos daquilo que nós chamamos de treinamento ostensivo. O treinamento ostensivo não implica necessariamente em operações teóricas prévias, nem mesmo no conhecimento de proposições verdadeiras sobre como falar uma língua. No parágrafo 208, Wittgenstein diz: nenhuma palavra é elucidada aí por si mesma, não é feito nenhum círculo lógico. Né? Então, o treinamento ostensivo, de um ponto de vista não intelectualista, visa a transmissão de uma habilidade ainda não desenvolvida, a habilidade de compreender e manipular conceitos. A apreensão dessa habilidade levará o usuário competente da linguagem a aprender todo o emprego de uma palavra de um só golpe, como ele vai dizer no parágrafo 197. Então, de acordo com Meredith Williams, a característica definidora da situação de aprendizagem é justamente o fato de ela representar a intersecção de dois modos de ser no mundo. Este é um pressuposto também endossado por Sellars e também por Diego Marconi. O domínio do usuário competente da linguagem e o domínio do aprendiz. Cognitivamente, eles estão em situações diferentes no mundo. E, neste sentido, as dimensões causais e normativas implicadas no uso da linguagem ficam mais salientes. Deste modo, Wittgenstein procura mostrar o lugar da determinação causal em nossos jogos de linguagem. Ele pergunta que espécie de ligação existe aí entre o indicador de direção e minhas ações. Ora, talvez essa. Fui treinado para reagir de uma determinada maneira a este signo e agora reajo assim. Mas com isso você indicou apenas uma relação causal, apenas explicou como aconteceu que nós agora nos guiamos por um indicador de direção. Não explicou em que consiste, na verdade, este seguir o signo. E ele diz, não, eu também apenas indiquei que alguém somente se orienta por uma regra na medida em que haja um uso constante ou um hábito. Então, ao que tudo indica, o parágrafo 198 ele tem o potencial de explicitar as vantagens explicativas da posição de Wittgenstein em relação à estratégia interpretacionista. A conexão causal ela é induzida através do treinamento e da existência de regularidades básicas de uso ou de um hábito. O treinamento está causalmente ancorado em algo que não está disponível para a posição interpretacionista. Diferentemente de um behaviorismo, o sucesso do treinamento ostensivo depende justamente da existência de uma regularidade ou de um uso de um hábito no uso de um sinal e da autorregulação por parte de um agente. O aprendiz ele não pode pensar apropriadamente por não possuir os requisitos conceituais básicos, mas também porque é apenas através da observação dos exemplos particulares apresentados pelo instrutor que faz com que o aprendiz adquira o sentido do que é seguir de um mesmo modo, o sentido do que é um juízo de semelhança normativa. Wittgenstein parece defender que a descrição da situação de aprendizagem ela é suficientemente capaz de explicar o modo como nós adquirimos esses juízos de semelhança normativa.
O aprendiz adquire as ferramentas de agir e julgar através de exemplos, práticas e técnicas, para participar de jogos de linguagem. O próprio gesto do treinamento ostensivo, o assim por diante, pode ser pensado como um gesto do apontar ostensivo. Ele não apela para conceitos, não apela para regras, regularidades ou uniformidades. Ao identificar o treinamento em seguir certas práticas com o ensino ostensivo de categorias, Wittgenstein assume que o treinamento no uso de regras requer um pano de fundo, um cenário, do mesmo modo que o treinamento para a prática do nomear. Só está apto a compreender uma definição ostensiva quem está apto a perguntar pelo nome das coisas, ele vai dizer. Então deve existir um pano de fundo dentro do qual o treinamento é efetivado e o gesto, assim por diante, é transmitido. Então, o usuário competente da linguagem, ele fornece o pano de fundo cognitivo e estruturalmente normativo contra o qual os proferimentos do aprendiz podem ser avaliados. Tá? Então, é um fato sobre o treinamento em um determinado padrão social de atividade que ele tem o efeito de levar o aprendiz a concordar com o treinador em seus juízos do que é fazer o mesmo, ou do que é continuar de um mesmo modo. O que percebemos explicitamente na discussão é a preocupação de Wittgenstein em realinhar os fatores causais e normativos envolvidos na aquisição da atividade de seguir uma regra. Como temos visto, o treinamento ostensivo explora a causalidade baseada em nossas sensibilidades perceptuais em relação a certos objetos e propriedades no mundo, né, enquanto o treinamento em práticas normativas explora a maleabilidade do comportamento e a capacidade de oferecer respostas à sua validação ou sancionamento. Então, a maleabilidade de nosso comportamento seria garantida pela plasticidade neural, isto é, pela capacidade de nossos cérebros em desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo e a partir de determinados estímulos. É importante notar que nenhuma dessas propensões causais, compartilhadas em algum grau com outros animais, deve ser confundida com a estrutura normativa em questão, a qual é governada por padrões de correção e não por leis causais. As disposições naturais para adquirir certas regularidades são exploradas ao iniciar o aprendiz nas regularidades normativas dos costumes ou práticas. Diferentemente da posição intelectualista, para o aprendiz, na aquisição primitiva da linguagem, não existem conceitos, nem pano de fundo gramatical e nem ambiente articulado. As explicações são transmitidas através de exemplos, através de encorajamento e desencorajamento, para os quais, cegamente, o aprendiz tenta se conformar. Não existe círculo lógico para as explicações que são dadas a ele. Não existe petição de princípio. A situação de aprendizagem ela é fraturada em modos complementares entre o domínio do usuário competente da linguagem, que vive num mundo cognitivamente rico, e o domínio cognitivamente empobrecido do aprendiz. Então, o usuário competente da linguagem sustenta o ambiente dentro do qual as palavras e ações do aprendiz tornam-se corretas ou incorretas. Contam como reportes genuínos ou como distinções adequadas entre o vermelho e o verde, por exemplo. A situação de aprendizagem pressupõe, por um lado, a divisão do trabalho cognitivo e normativo entre as ações e juízos do aprendiz, né, e, por outro lado, o pano de fundo contra o qual a identidade das ações é fixada e as correções podem ser realizadas. É igualmente importante notar que a situação de aprendizagem é a situação inicial na qual o aprendiz deve realizar juízos sem estar engajado no raciocínio antes de estar apto a fazê-lo. O que sustenta as ações dos aprendizes são as ações dos usuários competentes da linguagem, que fornece o pano de fundo cognitivo. Então, os aprendizes são como que calibrados para julgar em conformidade com a comunidade, de modo que, posteriormente, eles se tornam capazes de pensar e agir independentemente da comunidade.
O aprendiz se torna autônomo na medida em que ele aceita os padrões sancionados pela comunidade. Nesse sentido específico, é que nós compreendemos a importância do treinamento ostensivo e a transmissão dos juízos de semelhança normativa. A aceitação dos padrões da comunidade, ela é cega e inevitável. Não existem outras alternativas disponíveis no momento do treinamento ostensivo. O estágio de calibração ele pode ser melhor elucidado através da analogia, né, com a discussão wittgensteiniana sobre o metro padrão. Existem 3 características fundamentais do metro padrão que devem ser levadas em consideração. A primeira, que é o uso de um dispositivo ou o seu propósito que faz com que ele seja amplamente reconhecido como metro padrão. A segunda é que existem determinadas propriedades materiais que são necessárias para que algum objeto funcione como uma barra de um metro padrão, ou de um metro, enfim. A sua rigidez, a sua capacidade de ser gravada com as escalas, por exemplo. E, em terceiro lugar, são necessárias as próprias escalas de medida, né? O centímetro, o milímetro, né, e a marca de 1 metro gravadas no corpo da barra. Nenhuma das propriedades materiais da barra de 1 metro pode ser considerada como inerentemente representacional ou normativa, já que qualquer coisa utilizada como metro padrão deve ter propriedades materiais apropriadas para desempenhar esse papel. A barra de 1 metro define define um padrão de medida ou um sistema convencional de medidas em virtude de ser utilizada para esse propósito. O fato de que a barra de metal possa ser utilizada para esse propósito é uma função de sua rigidez física e de atribuirmos essa função à barra. Pode acontecer, contudo, que o metal utilizado para construir a barra de 1 metro nunca seja utilizado para esse propósito. Isto é, o metal por si mesmo não mede coisa nenhuma. Sob a analogia com o metro padrão, podemos dizer que também medimos o mundo através dos nossos juízos de semelhança normativa, os quais constituem os marcadores normativos que nós utilizamos para medir as propriedades do mundo. De modo análogo, podemos dizer que temos as 3 características essenciais dos padrões convencionais de medida: propósito, propriedades materiais e escala. Os nossos sistemas sensoriais e a nossa maleabilidade comportamental, suportada pela plasticidade neural, são as propriedades materiais que nos permitem medir o mundo. Somos calibrados para medir cores, objetos, sequências numéricas, etc. Os juízos de semelhança normativa funcionam como as escalas que estão gravadas em nós para o propósito de medir vários aspectos do mundo. Em virtude da aquisição de tais juízos, nós medimos o mundo instintivamente para o que é óbvio e para o que está isento de dúvida. O juízo isto é vermelho, proferido na presença de um hidrante, acaba por fixar uma marca na escala para medir o mundo em termos de cores. Pois nem o usuário competente da linguagem, nem o aprendiz estão pronunciando isto é vermelho como uma descrição de que o hidrante é vermelho. Para o aprendiz, proferir essas palavras é praticar uma escala que irá se tornar um padrão para ele. Para o usuário competente da linguagem, no que se refere às palavras para cores, ele irá proferir isto é vermelho para calibrar o aprendiz para futuras participações em jogos de linguagem. Ele não diz isto é vermelho para realizar uma descrição ou um reporte em qualquer sentido comum. É preciso notar que não se trata aqui de uma definição ostensiva, mas sim de um treinamento ostensivo. Tudo que é requerido é que a marcação e a rigidez sejam estáveis em seus usos. Perceber que o roxo e o laranja, embora sejam cores boas para o uniforme de um time de futebol, embora sejam boas para um time de futebol, são muito berrantes para o uso diário, ou perceber que a cor malva combina mais com o terno cinza, depende inteiramente do modo como os nossos sistemas sensoriais foram calibrados a responder diferentemente e regularmente à paleta de cores. O uso que fazemos dessa capacidade sensorial não exige que julguemos primeiramente que isto é laranja ou que isto é malva. Simplesmente medimos o mundo em termos de cores. A diferença mais significante entre a barra de 1 metro e nossas próprias preocupações é o propósito desses padrões. O uso da barra de 1 metro é uma ação deliberada,
enquanto reconhecer cores e objetos não envolve um uso deliberado de nós mesmos enquanto instrumentos. Simplesmente vemos as cores, não usamos os nossos corpos para esse propósito. Então, o sucesso em realizar medições exige que todos alcancem as mesmas medidas. Onde eu julgo vermelho, eu preciso que os demais julguem também. Este aspecto da sociabilidade do padrão é a rigidez empírica exigida para realizar medições. Os teóricos da comunidade, no que diz respeito ao que é seguir uma regra, estão errados justamente neste aspecto, aqui em especial Kripke. Pois dizer isto é vermelho não significa necessariamente que os membros da minha comunidade chamam isso de vermelho. Tomar como critério o fato de que os membros da minha comunidade chamam isso de vermelho seria o mesmo, segundo a Meredith Williams, que tomar a mesa como a medida da régua. E então não estaríamos mais medindo em metros, mas sim em mesas. A rigidez da conformidade intersubjetiva é o material do próprio instrumento calibrado. É onde a rigidez da regularidade entra em jogo, e essa rigidez é a rigidez da causação. As gravações na barra de metal são os resultados das causas operando na superfície do metal. A fixidez dessas gravações é tão importante quanto a rigidez da própria barra. Analogamente, os juízos de semelhança normativa, que são constitutivos da escala e da conformidade em nossos julgamentos, são as duas formas de rigidez requeridas para nós, e ambas refletem a nossa situação causal no mundo. Assim, a sociabilidade intersubjetiva diz respeito a uma dimensão dessa rigidez que é necessária para estarmos aptos a julgar o mundo. As maneiras pelas quais estamos causalmente incorporados no mundo fornecem o material para as nossas práticas normativas, mas não podemos reduzir a normatividade das nossas práticas aos eventos causais, além da própria rigidez da barra de metal, que constitui 1 metro de comprimento. A falha em distinguir entre os dois domínios pode resultar em uma leitura equivocada do aprendiz no usuário competente da linguagem, ou vice-versa. Né? A perspectiva comunitarista, especialmente a posição de Kripke, coloca os seres humanos como um todo na posição do aprendiz, vulnerável e aberto à verificação constante. A perspectiva intelectualista sobre a aprendizagem da primeira linguagem natural coloca os seres humanos como um todo na posição do usuário competente da linguagem. Isto é, com o seu aparato cognitivo repleto de conhecimento, justificação e hipóteses, né, igualmente disponíveis para o usuário competente da linguagem e para o aprendiz. Qualquer uma dessas duas maneiras exclusivas de compreender a nossa situação no mundo acaba por obliterar os papéis cruciais desempenhados pelo pano de fundo. Assim, leva-nos ou a uma imagem fortemente behaviorista ou a uma imagem fortemente intelectualista. Né? E ambas as imagens são fortemente rejeitadas por Wittgenstein. A situação de aquisição primitiva de linguagem natural, e eu já estou encaminhando aqui para o final, é, portanto, um processo de enculturação dentro de práticas sociais. Práticas que implementam as réguas para medir semelhanças normativas e que nos permitem realizar movimentos dentro dos jogos de linguagem. A situação de aquisição, de aprendizagem, não é um contexto epistêmico, mas um contexto de calibração e de ajuste de normas. Juízos de rocha dura, como Wittgenstein usa o termo nas investigações, não necessitam de justificação do mesmo modo que uma teoria ou que uma hipótese exige. Tá? A questão da justificação não surge nem para o mestre da prática e nem para o novato. Wittgenstein diz, e aqui eu quero citar uma outra passagem importante, no parágrafo 257, ele diz: ora, imaginemos que a criança seja um gênio e descubra por si própria um nome para a sensação. Mas então, é claro, não poderia fazer-se entender com essa palavra. Assim, pois, ela compreende este nome, mas não pode ensinar seu significado a ninguém? Mas o que significa o fato de ter denominado sua dor? Como fez para denominar a dor?
quando se diz ele deu um nome à sensação, esquece-se o fato de que já deve haver muita coisa preparada na linguagem para que o simples denominar tenha significação. Tá? Então, o que Wittgenstein está mostrando, através do seu diagnóstico das posições intelectualistas, é justamente que o treinamento ostensivo é uma prática de transmissão de habilidades, juízos de semelhança normativa, por exemplo, que é necessariamente anterior ao processo intelectualizado de nomear. Né? Ou seja, antes da prática de definir ostensivamente. Então, se a imagem positiva extraída do diagnóstico está correta, então parece óbvio que a posição intelectualista não é obrigatória. E resta-nos, portanto, mostrar que, então, uma outra visão, então, de um argumento anti-intelectualista em semântica naturalizada, que diz que seres humanos estão aptos a aprender linguagens naturais e a partir dos seus sistemas sensoriais e de sua maleabilidade comportamental. Para aprender uma linguagem natural, os seres humanos não precisam ter acesso a representações de certas proposições conceituais, mas eles devem ser expostos ao treinamento ostensivo para viabilizar a habilidade de manipular conceitos. Linguagens naturais são públicas e controladas por critérios públicos. No momento da aquisição da linguagem natural, não temos acesso a uma linguagem natural, portanto, a importância do treinamento ostensivo. Portanto, a aquisição dos conceitos se dá através da apreensão de uma habilidade, uma técnica, para a manipulação de conceitos, cujo processo de aquisição da primeira linguagem natural é controlado por critérios públicos ou pelos usuários competentes da linguagem, né? Mas, mesmo no caso da primeira linguagem, o treinamento deve ser regular, um hábito, né? Portanto, o treinamento ostensivo deve ser controlado por certas regularidades que são públicas. Então, a ideia é recusar, né, através da ideia de treinamento ostensivo, recusar a posição intelectualista que prevê a necessidade ou de um inatismo, né, chomskiano em relação à linguagem, né, a primeira linguagem, ou, né, as formas gramaticais, ou também uma linguagem do pensamento, como faz Fodor. Né? Então, enfim, essa é a minha apresentação, que eu queria, então, trazer para vocês e ver o que vocês pensam sobre isso. Enfim, obrigado. Muito obrigada, Juliana. Bom, eu tenho duas questões, eu tenho mais, mas essas eu acho que são as mais importantes. Eu apreciei muito escutar, porque eu trabalho nessa área e me interessa muito essa vinculação entre a semântica considerada já clássica, né, tradicional do século XX, e novas abordagens semânticas, naturalistas. Né? Bom, uma primeira pergunta seria: por que tu chamas o intelectualismo de Fodor de naturalista? Tá. Por quê? Porque parece que ele assumiu um certo reducionismo. Né? Então, talvez mais porque ele parece um reducionista. Né? Então, eu estou tomando como uma concepção de naturalismo todas aquelas posições que, bem no sentido mais trivial, de que não assumem entidades abstratas ou que, né, enfim, que não que assumem uma economia explicativa em termos dos seus pressupostos, assim. Né? Não estou tomando um naturalismo forte aqui como naturalismo. Semântica naturalizada, para mim, é aquela que ou faz uma redução, né, de, sei lá, das questões semânticas a questões mentais, por exemplo, né? Ou, nesse caso wittgensteiniano, que eu estou dizendo que é um naturalismo porque não está, né, explicando a aquisição primitiva de linguagem de uma maneira mágica ou de uma maneira que pressuponha
algo que não se pode demonstrar. Né? Talvez, talvez. Porque, de fato, ele não demonstra. Por isso que eu te pergunto, porque, do meu ponto de vista, Fodor e outros, Recanati, enfim, não demonstram o que eles estão afirmando. Sim. Eles supõem que seja coerente a visão que eles têm de linguagem, né? Então, eu os percebo como mais a prioristas que naturalistas, mais dedutivistas que naturalistas. Tanto que Fodor acaba negando as versões evolucionistas da semântica, né? Claro que aí tem muita discussão vinculada também ao Chomsky, que diz que não precisa provar o que ele está dizendo, mas que funciona na linguagem natural, né? Mas, de qualquer forma, eu acho difícil essa... Muitos se dizem naturalistas. Claro, concordo contigo que é um existem elástico, muitas versões de naturalismo. O McDowell se diz naturalista, enfim. Mas, enfim, que tipo de naturalismo... Bom, tu falaste, mas que grau de naturalismo tu darias ao Fodor? Eu acho que, como eu estou pegando o argumento, né, e dizendo que ele é de semântica naturalizada, eu estou colocando ele mais ou menos no mesmo nível assim, que o Wittgenstein, né? Um naturalismo não... quer dizer... Eu penso que ele seja um reducionista. As minhas leituras também sobre Fodor não são muito amplas. Eu quis trazer o argumento dele justamente para mostrar que há uma alternativa, né, e que não pressupõe a linguagem privada, enfim, do pensamento. Né? Mas a ideia de uma teoria computacional da mente, enfim, de uma teoria representacional, né, dependendo do que Fodor assume, por exemplo, como pressuposto científico, algo assim, a gente pode classificar ele como um naturalista, enfim. Né? Mas aqui, talvez até, eu acho que eu concordo contigo, eu acho que talvez o termo, pelo menos como eu estou colocando para Wittgenstein, não funciona tanto para Fodor. Né? Porque aqui tem... uma ideia de que nós temos uma explicação menos mágica do que a explicação que o Fodor está querendo fornecer. Né? Então, não sei, seria mais ou menos nessa linha. Concordaria que se ele utiliza, por exemplo, a ciência da computação, coisa assim, quer dizer, seria um tipo, né, de naturalismo nesse sentido. Né? Tá bem. Uma segunda questão é sobre o naturalismo em Wittgenstein, que se declarava anticientificista, né? Então... Por isso uma leitura não resoluta. Mesmo a questão, mas seria a seguinte, quando se tenta interpretar Wittgenstein e dar plausibilidade às investigações filosóficas, né, que carregam consigo vários paradoxos, né, dilemas, etc. Uma questão que fica, do meu ponto de vista, em aberto, e que tu tocaste em alguns momentos, é sobre o besouro na caixa, né? É uma questão antiga, mas hoje as neurociências estão tentando ver o besouro na caixa. Claro. Né? Quando tu falas em treinamento ostensivo, fica difícil, por exemplo, para alguém que trabalha até com Quine, que é, em certo sentido, eliminativista, mas alguém que trabalha com visões de significado que levam em conta dados sensórios, que levam em conta percepção, que levam em conta como nós trabalhamos, como se dão certos princípios psicológicos, etc. Ignorar
os resultados causais do treinamento ostensivo na mente humana e a influência desses conteúdos no próprio treinamento. Quer dizer, quando o Wittgenstein diz que há um treinamento ostensivo, que esse nos leva, quer dizer, auxilia a seguir regras, ele não é exatamente, mas ele faz parte do seguir regras linguísticas, fica a questão, bom, mas será que nós não podemos rastrear o que esse treinamento causa, né, na mente humana? E não devemos, para ter uma visão mais completa do que é esse treinamento? Sim. Bem, em primeiro lugar, eu estou partindo de uma leitura, né, que é explicitamente não resoluta e que tenta extrair uma visão positiva a partir dos diagnósticos dele em relação às teorias representacionalistas ou denotacionais, né? A situação de aquisição de linguagem, e eu faço questão de chamar de uma situação, porque ela é temporária e ela é necessária justamente para introduzir, né, defendo que o anti-intelectualismo é uma posição razoável, né, para evitar aqueles problemas lá de Fodor, Chomsky e tal. Então, se eu defendo que essa situação inicial ela precisa ser anti-intelectualista, né, então, como eu faço para introduzir alguém dentro da prática, né, uma vez que ela não tem essa prática, e ela não tem ainda os seus mecanismos ou os seus dispositivos, enfim, bem desenvolvidos para compreender aquilo que se pensou que originalmente era a estrutura mais básica da relação entre um objeto e uma palavra, que era a definição ostensiva, né? Então, é uma situação temporária que visa introduzir alguém dentro de uma prática da qual ela não fazia parte, né? Então, dizer, claro, talvez a coisa mais palpável ou aquilo que é mais rastreável aí seja justamente a noção de juízos de semelhança normativa, que é isso que está sendo transmitido quando alguém está aprendendo através do treinamento ostensivo, né? Você está, enfim, dizendo o que é fazer uma mesma coisa. E parece que essa noção de juízo de semelhança normativa ela é fundamental para que a gente possa, posteriormente, né, desenvolver a habilidade de compreender uma definição ostensiva, né? Então, parece que sem esse enculturamento, nós não nos tornaríamos seres humanos naturais. Na base, a ideia é que nós estamos, esse treinamento ostensivo, aliado à definição ostensiva e os próximos estágios, enfim, seriam responsáveis pela transmissão de uma segunda natureza, né? E aí entra, então, a noção, né, de naturalismo em Wittgenstein, que seria justamente redutível às práticas, enfim, e ao modo como nós fazemos as coisas, e não necessariamente um reducionismo mais forte, enfim, né? A própria noção que eu chamei, né, para tentar fazer um link com a ideia, com a neurociência, né, de neuroplasticidade, ela seria uma condição necessária, mas não seria uma condição suficiente para o aprendizado das técnicas, né? Então, não sei se é possível fazer esse rastreamento assim, a algo mais básico do que essa coisa de, né, apontar né, e através de expressões de aprovação e reprovação, tentar transmitir a prática, né? Então, não sei também se te respondo a questão, mas... Acho que sim, mas na tua resposta está embutida a ideia de que Wittgenstein realmente tem um aspecto behaviorista, né? Ou seja, ele se limita
na descrição do comportamento. Né? Mas se fosse puramente behaviorista, aí é que tá, tem que ter o elemento da autorregulação. Né? Senão você, se fosse só o treinamento sensível, você estaria treinando mímicos, né? E não seria, a gente não teria como explicar como as pessoas, né, agem racionalmente, cognitivamente depois. Né? Então, há uma certa, eu resisto em dizer que seja um behaviorismo, né? E acho que essa é uma grande diferença, inclusive, entre o Ryle e o Wittgenstein, né? Mas porque há esse pressuposto ainda a ser demonstrado de que os seres humanos têm essa característica da autorregulação. Né? Em algum momento o sujeito ele se torna autônomo em relação às práticas, se torna autônomo em relação às regras, né? E é claro que dentro de uma perspectiva em que eu estou sendo enculturado, digamos assim, eu vou ter um horizonte meio limitado de possibilidades, né? Mas isso não implica que eu vá, né, enfim, ficar limitado posteriormente, tanto que estamos aqui discutindo sobre todas essas possibilidades. Né? Então tem uma aparência de behaviorismo, mas eu acho que eu quero acreditar que não seja, que seja mais uma questão de ressaltar o quanto dentro de uma perspectiva anti-intelectualista, a única maneira de introduzir alguém dentro de uma prática. Né? Porque se fosse dentro de uma posição intelectualista ou cognitivista, eu não teria esse problema. Né? Então... Primeiro, acho que como vários ou como todos, eu gostei bastante do trabalho. Eu vou tentar dizer uma coisa assim como uma contribuição. Que eu acho que a ideia geral é um pouco essa. Em algumas passagens, ou algumas partes da comunicação, me passou nitidamente a ideia de que é um trabalho Wittgensteiniano. E em outras partes ganhou uma sonoridade assim, de pós-Wittgensteiniano. Acho que essa é uma tensão assim, que parece que está presente no texto ou na comunicação. Para me fazer entender o que eu quero dizer com isso, por exemplo, a ideia de que o aprendiz está em um domínio cognitivamente pobre ou empobrecido. Você disse isso na abertura e disse no meio também, pelo menos 2 vezes que eu me lembro de ter ouvido isso. Pós-Wittgensteinianamente, eu acho que nós poderíamos rejeitar essa ideia como uma espécie de um dogma. E dizer, por exemplo, que o aprendiz não está num domínio cognitivamente pobre. E nos apoiar em desenvolvimentos recentes, como, por exemplo, o paradigma simulacionista do Isolati, do Tomazello e outros, que falam que o treinamento ostensivo é tão potente, tão rápido, porque o aprendiz tem uma ótima capacidade cognitiva de se colocar no lugar psicologicamente, espelhar os estados mentais de quem está fazendo o trabalho de ensinar, de mostrar. Ou então uma outra alternativa seria isso, que é uma teoria chamada pedagogia natural, que tenta sustentar que nós seres humanos viemos equipados com um mecanismo cognitivo que facilita a aprendizagem e que esse mecanismo coloca as crianças naturalmente numa posição de receptiva e particularmente sensíveis à ostensião em contextos opacos. Então, para terminar com uma pergunta, por que aceitar que o aprendiz está num domínio cognitivamente pobre? Bem, não sei como nas demais posições que você citou a gente conseguiria escapar do suposto intelectualismo, né? Talvez eu acho que na primeira versão sim, mas eu acho que na outra não. Primeiro porque o trabalho tem a pretensão de explicar essa suposição de que Wittgenstein estaria tentando
harmonizar determinação causal com determinação lógica ou normativa, né? Então, o que eu disse com todas as letras é que o usuário competente da linguagem determina causalmente, né, o aprendiz a, né, adquirir essas práticas, né, de julgar de um mesmo modo, né? Então, supostamente, em relação a isso, ao julgar de um mesmo modo, o aprendiz não tem ainda essa habilidade, não tem ainda esse know-how, digamos, né? Seria, dentro dessa perspectiva, uma habilidade transmitida, né? Então, seguindo a perspectiva Wittgensteiniana, dentro dessa leitura não resoluta, né, Wittgenstein parece claro também nas passagens que eu citei, dizendo que muitas coisas, como até a penúltima passagem, eu acho, até quando ele diz, muita coisa já deve estar preparada na linguagem para que, né, o aprendiz possa compreender o que é uma definição ostensiva, né? E aí o erro que a gente poderia dizer, né, chamar, como a Meredith Williams chama de falácia da conflação, de confundir o domínio do aprendiz, né, com o domínio do adulto, né, ou do usuário competente da linguagem, né? Então, para explicar a noção de normatividade, para explicar como é que se dá essa harmonia entre determinação causal e determinação lógica ou normativa, há essa suposição da fraturação desses dois domínios, né? Então, parece útil, né, assumir esse pressuposto justamente pela explicação que fornece para a normatividade, né, ou para essa harmonização entre determinação causal e lógica, né. Mas eu não sei se numa outra perspectiva, sei lá, que tome, como tu colocas, né, a criança como, sei lá, um ser que já vem predisposto e tal. A ideia do contexto empobrecido, ele também não elimina, talvez, suficientemente, não estou dizendo assim que não haja nada, né? Pode existir alguma coisa já, mas não ainda de uma maneira suficientemente elaborada para que ele possa compreender definições ostensivas. Isso parece óbvio na noção de como nós ensinamos as crianças mesmo, né? Tipo, se a gente tentar definir teoricamente para uma criança que não sabe falar o que é alguma coisa, né, parece que as primeiras expressões que a criança diz, enfim, ela é realmente sancionada pelo usuário competente da linguagem. Ela só vai ter sentido dentro desse pano de fundo, né? Senão as vocalizações, né, as primeiras vocalizações da criança, elas não têm sentido nenhum assim dentro da linguagem articulada. Vai ter sentido para o usuário, dentro do cenário do usuário competente da linguagem. Então, eu concordo contigo a respeito da tensão entre as leituras, né? Porque, de um lado, eu quero extrair das investigações uma imagem positiva, ou dizer que Wittgenstein poderia estar oferecendo uma teoria alternativa de linguagem em mente, né? Já que ele dá o diagnóstico do que está errado nas posições tradicionais, isso supõe, teoricamente, que há uma posição que é correta, né? Então, por outro lado, eu gostaria também, ao invés de meramente fazer uma exegese das investigações, oferecer uma perspectiva através de certos insights de Wittgenstein, né? E o insight do treinamento ostensivo, como não sendo um behaviorismo, parece extremamente interessante, né? E é claro que eu ainda preciso desenvolver isso, é uma pesquisa em andamento, enfim, mas eu concordo plenamente contigo de que há uma tensão. Ora, né, eu estou falando do que Wittgenstein está dizendo e ora eu estou incorporando coisas que poderiam ser o caso, como a questão da própria neuroplasticidade, né? Então... Charles.
Tá. Na verdade, eu vou tentar, porque foi uma frase que tu disse há um tempo já, e a gente não consegue reter as frases por muito tempo, ainda mais eu que tenho uma memória sequelada, pior ainda. Mas, em algum momento, respondendo à professora Sofia, você falou que mencionou a ideia de que a visão que tu está tentando manter não é totalmente behaviorista, porque haveria uma margem aqui, no sentido de... eu vou tentar refazer a frase como eu entendi, no sentido de que expressamos as regras de forma diferente, não condicionada, digamos. Ou seja, no sentido que é possível criar algo novo de dentro do jogo. E a minha pergunta vai muito nesse sentido. Seria o que? Criação, nesse sentido, mas de qualquer forma, a criação estaria dentro da regra ainda. Quer dizer, parece que ainda as regras condicionam. Como é que tu pensa a questão da novidade aí? A novidade seria uma reconfiguração, um rearranjo das regras, ou criação de novas regras a partir de regras já dadas? Né? Então, e mais um ponto, essa bem, questão acho que ligam as duas coisas e ligam inclusive o comentário anterior, é a questão de que me parece que, independentemente de uma competência ou não competência estrutural para as regras, o que está em jogo aqui é a prática. Quer dizer, para mim é evidente que a criança não tem uma competência no sentido de que ela precisa praticar. Né? É isso. Inclusive, acho que, se não me engano, o Bruce Wexler, ele mapeia 3 momentos cruciais de plasticidade neural. Até os 3 anos, uma explosão de conexões. Depois, por volta dos 10 anos, uma nova explosão de conexões. E lá por volta dos 18 aos 20, um desligamento de conexões. Quer dizer, seleciona o que o cérebro começa a selecionar o que ele vai... Né? Bom, óbvio que está trabalhando dentro de uma regra, digamos, exercitando competências dentro da regra. Mas o meu ponto é, tem um momento que se transcende essa regra, que é possível uma criação de um novo ex nihilo, como é que é isso? Claro. Então, é claro que dentro o treinamento ostensivo, ele serve simplesmente enquanto uma situação de introduzir alguém dentro da prática. Tá? Mas aí não estão sendo transmitidas regras ainda. Né? O que está se transmitindo é a habilidade necessária para a manipulação dos conceitos que ainda não está suficientemente desenvolvida. E eu acho que nisso nós não estaríamos em desacordo quando tu falas de prática. O que acontece é, eu admito que há um gap entre a passagem da situação supostamente intelectualista para a situação intelectualista. Né? Ou para a posição cognitivista depois. Né? Porque, bom, nós nos tornamos usuários, né, competentes da linguagem quando nós assumimos, né, os padrões comunitários, digamos, as regras que já estão estabelecidas. Né? Mas isso não implica que nós sejamos completamente determinados por elas. Né? A ideia da regra aqui é justamente como Wittgenstein, né, chama, né, é um indicador de direção. Né? Não é uma determinação, né, enfim, irreversível. Né? Então, a noção de seguir a regra cegamente, ela é, dentro desse contexto que eu estou explorando, ela pode servir para os dois lados. Né? Por exemplo, o aprendiz, ele segue a regra cegamente, porque ele não tem outra alternativa quando está sendo transmitido ou a regra, ou a técnica, enfim, ou dentro quando se passa as definições ostensivas, quando ele passa a compreender o que é uma definição ostensiva, ele ainda está sendo determinado, né? Assim, agir cegamente, né, sem deliberação.
né? Mas isso também serve para o adulto quando as regras já estão proceduralizadas, enfim, né? Em que elas servem como um know-how e aí, bem, tu age, né, cegamente porque tu não precisa da presença da regra para poder executar certas ações que nós consideramos inteligentes, né? Você dirige o automóvel, mas você, né, fala ao telefone, você, né, enfim, escuta música, faz uma série de coisas ao mesmo tempo sem pensar nos pedais que você está, né, pisando. Então, é claro, eu acho que a noção de autorregulação ainda precisa ser explicada. E isso é a parte que eu estou procurando investigar. Porque é justamente quando é que termina o processo de seguir a regra cegamente para o aprendiz, exatamente, né, e que ele passa a se tornar alguém independente, né, da regra e que pode pensar a regra, que pode subverter a regra, ou que pode criar outra regra, né. Então, eu acho que é uma pergunta importante, mas a resposta que eu tenho neste momento para ela é essa. Né. Eu queria tentar ver se eu entendi corretamente a posição. Quando você coloca na premissa 2, né, do seu argumento formalizado, que não há necessidade de representação nem de elementos teóricos para que se aprenda a primeira linguagem natural, você quer dizer exatamente isso, que não há necessidade. Por exemplo, naquele momento não é necessário que se formule uma regra clara e que a pessoa que esteja aprendendo através do treinamento ostensivo tenha capacidade de formular essa regra explicitamente ou de aplicar essa regra explicitamente, né? Mas, agora, isso, pelo menos na maneira como eu leio o Wittgenstein, por exemplo, não quer dizer que essa regra não possa ser posteriormente explicitada. Posteriormente pode. Né? Bom, então, Agora, ela, no momento de aquisição, a gente está falando da aquisição de uma prática, né, que é disso que eu estou chamando de juízos de semelhança normativa. Tá? No momento do treinamento ostensivo, o que eu estou aprendendo é isso, né, a julgar do mesmo modo. Eu estou adquirindo habilidades cognitivas, né, que eu não tenho ainda suficientemente desenvolvida. Quando eu estou aprendendo definições ostensivas, ainda há um momento aí está dentro da pergunta também, né, do Charles, né, ainda há um momento aí em que a determinação por parte do usuário competente da linguagem ela é forte, né, e que ainda assim o aprendiz ele segue a regra cegamente, né. Mas há um momento em que, obviamente, ele vai passar dessa fase e vai, né, tipo, passar a considerar ou a explicitar a regra ou a questionar a regra, né, e, enfim, né, e Wittgenstein diz que isso acontece quando ele já está apto a a perguntar pelo nome das coisas. Mas só para tentar voltar um pouco, na narrativa que o Wittgenstein fala sobre o aprendizado da primeira linguagem natural, uma das coisas que eu particularmente acho mais interessantes, dos argumentos que eu acho mais interessantes, é aquele famoso argumento que aparece quando ele está falando, basicamente, que de uma determinada sequência finita de dados você acaba podendo inferir qualquer regra. Naquela questão do 1010, 1012, 1014, aí você fala, já sei, é mais 2, mas é igualmente válido, né, você inferir que é mais 2 até 2000 e a partir de 2000 é mais 4, etc. e tal. Né? Tá. Eu, pelo menos, entendo isso como falando assim, olha, essa regra explícita, esse mais 2, por exemplo, você não pode assumir que ele tem um papel causal nesse processo de aprendizagem, né? Mas você pode tranquilamente usar ele para descrever esse processo posteriormente. Né? Assim, eu não entendo direito o que você quer dizer quando você fala que não há necessidade nenhuma, por exemplo, para explicar essa situação, de elementos teóricos e de representação. Tá. Eu estou assumindo que o que você está fazendo é mais ou menos esse passo que eu estou tentando descrever. Tá. O que eu estou querendo dizer é que na situação de aquisição de uma linguagem natural, da primeira linguagem natural, o aprendiz ele não tem uma linguagem ainda. Não é diferentemente das posições intelectualistas que assumem ou que tem uma linguagem do pensamento ou que já tem uma estrutura gramatical prévia ou sei lá. Tá? Eu estou querendo fugir dessa perspectiva.
eu estou tentando mostrar que o que Wittgenstein defende com o treinamento ostensivo, que ele oscila em chamar de treinamento ou de ensino, enfim, né, é uma situação não intelectualizada, porque nenhum conceito está sendo utilizado, né, nenhuma regra explícita está sendo transmitida oralmente, enfim, né, que é um processo de não cognitivista, digamos assim, em que tu está demonstrando o que é fazer uma certa coisa e a criança, o aprendiz, ele está aprendendo, ele está compreendendo que aquilo que ele está fazendo é correto, não a partir de uma teoria, mas a partir das expressões de aprovação, de reprovação, né, do deixar continuar, do impedir, né. Então, eu estou dizendo que essa situação é uma situação não intelectualizada, né, e que se essa e aí está, né, por isso que a noção de treinamento extensivo ela tem que ser anterior, né, à noção de definição extensiva. Por isso que é preciso que o aprendiz seja incorporado à prática, né. Ele precisa, né, dentro dessa perspectiva, ele só vai precisar de regras explícitas quando ele já souber perguntar pelo nome das coisas, quando ele já conseguir entender o que é uma definição ostensiva. O erro parece, né, que ele está descrevendo já com a posição agostiniana, é que o Agostinho está cometendo o erro de botar o adulto no lugar, a criança no lugar do adulto, como se ela já pudesse aprender, né, através de definição ostensiva, quando ela ainda não está preparada para isso, né? E me parece que essas passagens que eu selecionei atestam justamente essa leitura, né? É claro que é o nível mais básico, né? É o momento, é a situação de aquisição de linguagem, né? Estou dizendo que a linguagem é algo adquirido, né? E que não tem nada antes, né? Tem, sei lá, a potencialidade de adquirir a linguagem natural, mas não tem ainda, né, uma gramática, não tem, né, nada disso ainda desenvolvido. Só para, na linha do que o César colocava antes, tentar adicionar um pouco mais de debate, então eu colocaria que apesar das regras gramaticais que são impostas por estruturas de linguagem, existem em todo ser falante faculdades a priori que dependem das normas ou padrões estabelecidos por regras gramaticais. Não necessitamos, portanto, de conhecimentos sofisticados para compreender regras, por exemplo, de convivência, teorias morais. Possuímos uma competência linguística, então, a partir de um programa cerebral e biológico pré-estabelecido. Isso é só no sentido de tensionar mais a tua reflexão. E eu acho que uma obra interessante para entender bem isso aqui que eu estou falando é do Macaio, não sei se você conhece, John Macaio, filósofo americano, Elementos of Moral Cognition, uma obra que eu sugiro para ti. Dá uma tensionada nesse. Dá uma tensionada. Mas eu não sei se. É bem atual esse estudo. Eu até. Eu agradeço a contribuição, vou pegar contigo a referência. Mas eu acho que. Não está muito diferente do que eu disse se a gente considerar que a neuroplasticidade seria uma condição necessária para a aquisição de linguagem, né? É claro que isso não está dentro do texto de Wittgenstein, né? Não está, e eu estou introduzindo como algo que poderia explicar e um pouco mais além do que o mero treinamento, né? A própria possibilidade do treinamento, para que ele não seja um behaviorismo, né, seria justamente essa nossa maleabilidade comportamental, enfim, de ter essa possibilidade como uma condição material antes, né, para poder adquirir a linguagem. Talvez, não sei, mas eu imagino que
que não seja uma posição completamente, enfim, desconectada com essa que você está, né, apontando. Desde que eu poderia assumir, por exemplo, uma estrutura cerebral, algo assim, mas não uma linguagem como ponto de partida. Porque eu estou partindo do ponto de, né, o meu ponto de partida é que a linguagem é pública, que é algo social, que é algo transmitido, né? Então eu posso ter as minhas capacidades, né, sei lá, os meus dispositivos cerebrais, enfim, né, aptos para, né, receber a primeira linguagem natural. Já nasci pronto para receber isso. Mas enquanto não houver o desenvolvimento dessas potencialidades, eu não tenho a linguagem natural. Mas eu vou depois pegar contigo a referência porque me parece interessante. Bom, muito obrigado. Tá bom.